Olá, eu sou Ricardo Baracho, sou da Eu Me Autorizei, sou psicólogo, sou psicanalista e quero com muito carinho apresentar a você o novo curso da Eu Me Autorizei, chamado O Analista e o Seu Narciso. Um curso muito importante para você que é psicanalista, para você que é psicólogo de abordagem psicanalítica, enfim, você que é da psicanálise. Uma coisa importante que esse curso tem como grande preocupação é mostrar assim que o analista é um ser humano. O analista não pode esquecer que é um ser humano e não pode esquecer que tem um narcisismo. E o importante, o analista, com isso, ter o entendimento se o seu narcisismo está ajudando ou está atrapalhando o processo de análise. Quando se diz que o analista atrapalha o processo de análise, é quando algo do seu eu realmente, da sua opinião pessoal, da sua maneira de ver o mundo, está interferindo na caminhada do analisando. Quando ele ajuda com o seu narcisismo, é na verdade quando ele ocupa o lugar do vazio. O lugar do vazio que deve ser o lugar do analista, onde ele escuta o analisando e leva o analisando a se escutar. Então este curso tem 12 aulas, são 12 aulas com 12 situações. E que podemos ver assim, em quase 20 anos de consultório, supervisão e análise pessoal, que seriam situações bem peculiares, que podem mexer muito com o narcisismo do analista. Daí a importância dele estar em análise pessoal, supervisão e estudos constantes. Na primeira aula, veremos que o analista possui um narciso. E aí veremos se esse narciso está atrapalhando ou ajudando o analista em relação à sua escuta. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitos se esquecem disso quando vão atender alguém que tem o seu narcisismo. Numa segunda aula, será vista a questão importante de suportar a diferença do analisando. Isso mesmo, o analista tem que se deparar com a diferença do analisando quanto à cultura, modo de ver a vida, opiniões pessoais. Isso vai confrontar o narcisismo do analista. Se ele não estiver bem alinhado com a análise pessoal, com os estudos, supervisão, ele pode ser um obstáculo ao seu analisando, porque ele vai querer interferir naquela diferença do analisando. Numa terceira aula, importante que veremos também, é a questão do dar conta. Muitos perguntam, será que eu tenho que dar conta? Eu tenho que dar conta? Eu tenho que dar conta do meu analisando. Será que tem que dar conta mesmo? Numa próxima aula, iremos ter uma aula com o nome italiano chamado Stratonava, que nessa aula, eu vou explicar certinho lá na aula porque desse nome, mas ela tem muito a ver com a questão do analista acolher a demanda, mas não satisfazer a demanda do analisando. E numa próxima aula também, importante a ser vista, é a questão do passando o caso. Isso mexe muito com o narciso do analista, que é o momento de, por alguma razão, passar o caso para algum colega. Muitos não conseguem fazer isso porque o narciso grita na hora e fala o quê? Você tem que dar conta, e volta na outra lição. É isso aí. Uma outra aula importante também, que pode mexer com o analista, é quando o analisando quer mudar de analista. Ele comunica ao analista que quer sair, quer trocar de analista ou quer parar, e dependendo do analista, ele não dá conta disso também. O seu narciso começa a gritar, a urrar, e ele começa até a jogar algumas conversas, analisando, resistência, tá querendo sair, e é fundamental que o analista saiba suportar isso também. Outros dois temas importantes desse curso, primeiro, tem a ver com paciente terminal. Você pode sim atender alguém que é paciente terminal, ou quando a morte do analisando, a morte súbita, por exemplo, como que faz, como que age em relação a esses dois casos. E depois, uma coisa importante também é lidar com os ataques. O analista tem que saber manejar a transferência e saber lidar quando o analisando ataca a ele com alguma coisa, com alguma fala. E isso pode causar no analista um narciso muito defensivo e que vai atrapalhar também a sua escuta. Uma outra questão também fundamental é sobre atender em lugares diferentes. Então a gente pensa muito no setting, na questão clássica, mas o importante é que o narciso do analista possa conceber a possibilidade de atender a pessoa em um outro local. Freud, por exemplo, atendeu alguém numa caminhada de 4 horas. Então pensa nisso aí e verá na próxima lição. Uma outra questão também é sobre psicanálise em grupo, muito fundamental, porque isso mexe muito com os narcisos. E por fim, uma aula sobre a importância do analista
fazer a diferença. Olha, uma coisa eu te falo, esse curso aqui não tem nenhuma pretensão de substituir análise pessoal, supervisão, estudos, pelo contrário, que ele possa te provocar e te incentivar a continuar firme no tripé psicanalítico. Será um grande prazer ter você como aluno, como aluna desse curso. Clica aqui embaixo, adquire esse curso e vai ser uma caminhada muito legal. Um prazer muito grande será para mim poder caminhar com você nessas 12 estações para vermos realmente o quão importante olharmos para esse narciso. O Analise Seu Narciso, esse é o novo curso da Eu Me Autorizei. Grande abraço, é isso aí.